Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos, a Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões dos alunos que fazem parte do curso A Química do Enem do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso, é só dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que tem os links dos nossos cursos e dentre eles está o curso da Química do Enem. Calcule a fração em massa e a porcentagem em massa do soluto feita pela adição de 250 gramas de água e 60 gramas de prata. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser calcular a fração em massa que a gente tem do nosso soluto e do nosso solvente, e depois a gente vai calcular a porcentagem em massa do soluto, como a questão pede para a gente, tá bom? Para calcular a fração em massa, a gente precisa primeiramente calcular o número de mols que a gente tem do soluto e o número de mols que a gente tem do solvente. Então, vou colocar aqui, ó, calcular o número de mols, tá? Calcular o número de mols. Primeiro a gente vai fazer o número de mols da água, tá? Então, o número de mols do solvente. No caso, nosso solvente é a água, então a gente vai calcular o número de mols dela. Você pode calcular por regra de 3 ou pela fórmula do número de mols. A fórmula diz que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar. A massa molar da água, como que você calcula? A molécula de água é H2O, um átomo de hidrogênio tem número atômico 1, só que ele aparece duas vezes dentro da molécula de água, por causa desse 2 pequenininho aqui, e você vai somar esse valor com a massa do oxigênio, que é 16. Essas massas, tanto esse 16 quanto esse 1 aqui, eu tirei da tabela periódica, tá? 1 vezes 2 é igual a 2. 2 mais 16 é igual a 18. Então, a massa molar que eu tenho para a água é de 18 gramas por mol, tá bom? Então, você vai vir aqui na fórmula do número de mols, você tem a massa em gramas e você tem a massa molar, que é medida em gramas por mol. Essa massa molar que a gente acabou de calcular. Número de mols é igual. Qual que é a massa que a gente tem de água? 250 gramas. Você vai colocar 250 gramas dividido por 18 gramas por mol. 18 gramas por mol, tá bom? Então, 250 dividido por 18 vai dar 13,88. Grama corta com grama. O número de mols que a gente tem aqui é igual a 13,88 mol, ou mols, né, de água. Então já está calculado aí o número de mols que a gente tem do nosso solvente. Da mesma forma, a gente vai calcular o número de mols que a gente tem para o nosso soluto, tá bom? Do mesmo jeito, calcular o número de mols do soluto. Nesse caso, o soluto é a prata. A tabela periódica tem como símbolo Ag. Se você for lá na tabela, você vai ver que a massa dela é de 107, né? Então, vocês vão, na verdade, é aproximadamente 108, vou colocar aqui 108 gramas por mol. Nem vai precisar calcular, porque essa é a massa molar que a gente tem aí para o elemento prata. Então, é só olhar na tabela periódica, tá? Número de mols é igual a massa sobre a massa molar. A massa é medida em gramas e a massa molar é essa que você pega na tabela, que no caso vai ser medida em gramas por mol. E aí você vai ter que o número de mols é igual. Qual que é a massa de prata que a gente tem ali? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima. 60 gramas de prata, né? Então você vai colocar 60 gramas dividido por 108 gramas por mol. Nessa divisão, o grama vai cortar com grama e vai ficar apenas a unidade de mol, tá? E aí você vai fazer 60 dividido por 108, que vai dar 0,55. Então, você tem 0,55 mol de prata, de Ag, tá bom? Então, tá calculado aí também. Agora que você sabe o número de mols do seu soluto e do seu solvente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai calcular a fração molar, tá? Então, fração molar
A fração molar, como é que ela vai significar? Aqui a gente pode até colocar a fração em massa, né? A forma que o exercício colocou pra gente. Fração em massa. Vamos colocar assim. A fração em massa, você pode calcular ela para o solvente e para o soluto. Então, para o soluto, você vai pegar x1 é igual. Esse número 1 significa soluto, tá? Então, a fração em massa do soluto é igual ao número de mols do soluto sobre o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Então, você vai ter que x1 é igual. Qual que é o número de mols da prata, que é o meu soluto? 0,55, né? Mol dividido por 0,55, que é o da prata, mais o da água, que era de 13, né? Quanto? 13,88. Então, 13,88 mol, né? Bom, primeiro você vai somar esses dois aí embaixo e vai dar 14,43. 14,43 mol. Em cima está 0,55 mol. Na divisão, mol corta com mol, fração molar é adimensional, não tem unidade de medida. E aí, 0,55 dividido por 14,33 vai dar 0,038. Então, isso aqui, pessoal, é a fração que você tem em massa, tá, do nosso soluto, tá? Então, fração em massa do soluto. Para fazer o cálculo da fração em massa do solvente, eu posso fazer até aqui do lado, ó. Eu fiz a fração em massa aqui, né? A gente vai fazer ela aqui do lado. Vamos fazer a outra do solvente. Fração em massa soluto. Agora a gente vai fazer aqui fração em massa do solvente. O que muda é que você vai utilizar o x2. Então, o número de mols do solvente é aqui em cima, número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. A fração molar vai ser igual ao número de mols que você tem aí do solvente, que é 13,88 mol, dividido por 0,55 mol, mais 13,88 mol. Aqui embaixo, a fração molar vai ser igual a 14,43 mol, só que lá em cima continua aquele 13,88, tá? Mol. Mol corta com mol, fração molar é adimensional, tá? Não tem unidade de medida. E aí você vai, nessa divisão, chegar no valor de 0,961. Isso daqui é a nossa fração em massa do nosso solvente, tá? Notem que se a gente soma a fração em massa do solvente e a fração em massa que a gente tem do soluto, tem que dar 1, ou bem aproximadamente 1, tá? 0,9999. Aí a gente fez o cálculo corretamente, tá bom? Então, vou até marcar isso aqui pra gente, ó. Note que x1 mais x2 deve ser igual a 1, ou aproximadamente igual a 1, tá bom? Então, aqui a gente tem como x1 0,038, mais o x2 que é 0,961, que é igual a 0,999, que é aproximadamente igual a 1, tá bom? Então, tá ok esse cálculo aí. Agora a gente vai fazer o cálculo da porcentagem em massa, que essa é a segunda coisa que foi pedida na questão. A primeira coisa foi tudo isso, tá, pessoal? Então, o primeiro cálculo, que é a fração molar, fração em massa, ela é realmente grande. Já a porcentagem em massa é mais tranquila. Você vai utilizar esses dados aqui, ó, 250 gramas de água, 60 gramas de prata. Então, a solução é a soma de água e a prata, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte.
Você pode fazer isso aqui por título ou pode fazer isso aqui por regra de 3. Vou fazer por título para começar. Título é igual a M1 sobre M1 mais M2. M1 é para a gente a massa do soluto, tá? Massa do soluto, que é a massa que a gente tem da prata, que são aqueles 60 gramas. E M2 é a massa do solvente. O solvente é a água. Então, são aqueles 250 gramas que a gente tem. Aqui é só substituir, então. Título é igual a 60 sobre 60 mais 250. Título é igual a 60 mais 250 vai dar 310. Posso colocar aqui as unidades de medida, que são gramas, tá? Então, grama vai cortar com grama. O título mesmo vai ser adimensional, não tem unidade de medida. 60 dividido por 310 vai dar 0,193. Esse daqui é o nosso título, mas a gente quer saber o título em porcentagem, tá? Que é a porcentagem em massa do soluto. Isso aqui você vai chamar de título ou de título em massa, tá? Título em massa. Mas você quer saber ele em porcentagem. E aí você vai aplicar na seguinte fórmula. Título em porcentagem é igual ao título multiplicado por 100. Só isso. Então, título, que é 0,193, vai multiplicar por 100 e vai ser igual ao que a gente quer, que é o título em porcentagem. Título em porcentagem é igual, uma, duas casinhas, vai dar 19,3%, né? A gente vai ter aqui 19,3%. Isso aqui é o nosso título em porcentagem, ou também você pode chamar a porcentagem do soluto, né, que você tem em massa na solução, tá bom? Então, tá aqui calculado título em porcentagem. Belezinha, pessoal? Então, essa daqui é a resposta da segunda questão que foi pedido para a gente. E a primeira pergunta, né, eram essas frações em massa que a gente calculou aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não deixem de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!